Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre essa derrota do São Paulo para o Palmeiras por 3-2. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Andreas Pereira tinha que ter sido expulso, para começar. Para começar. O Gustavo Gomes correu risco. Mas o Andreas Pereira tinha que ter sido expulso pela entrada que ele dá. No Marcos Antônio, inclusive. Cima da canela, deslizando, pisando no pé. Esquece, rua. O Ramon Abate Abel deu amarelo no campo. Era obrigação do VAR chamar. Antes disso acontecer, no comecinho do segundo tempo, o Bobadilha com o cartão amarelo faz uma falta na entrada da área. Que eu até acho que não foi falta. Tá? Eu acho que não foi falta. Tem contato. O Abate entendeu como falta. Aquela falta é para cartão. Na entrada da área, ataque promissor, é falta para cartão. E ali, ele deixou de expulsar o Bobadilha. O Abel ficou esbravejando na beira do campo. Lance para amarelo, não quis expulsar e não sei o quê. E aí, não sei se isso pesou no inconsciente da arbitragem, mas na sequência, logo na sequência, 7, 8 minutos, acontece o lance capital do jogo. Que é um carrinho do Alan no Tapia. Ele escorrega, é sem querer? É. Mas não venham me dizer que a bola não está em disputa. Que a bola já tinha passado. Porque o Tapia está indo em direção à bola. E aí quando o Alan vem, escorrega e tira o Tapia da jogada num carrinho, é pênalti, gente. É pênalti. Não tem o que discutir, não tem o que argumentar, não tem o que justificar. É pênalti. Aquilo ali é pênalti. É um carrinho dentro da área do jogador que está indo tentando chegar na bola. É pênalti. Não existe outro adjetivo ou outro nome para o que aconteceu ali naquela jogada. É pênalti. E que dificuldade que o Abel Ferreira tem de reconhecer quando a arbitragem erra a favor do Palmeiras. A culpa não é do Palmeiras, mas ele podia muito bem reconhecer. Realmente tivemos um benefício. Acontece, já fomos prejudicados em outros momentos, mas nesse lance fomos beneficiados, porque é um pênalti para o São Paulo. Só que ali seria 3-0, ou poderia ser 3-0. São Paulo tinha chance de abrir 3-0. O jogo ainda estaria ganho? Não sei, e não temos como saber. Mas o fato é que esse jogo, esse lance, mudou o rumo do jogo. O São Paulo caiu, o São Paulo se abateu, o Palmeiras foi para cima e derrubou o São Paulo. Tá? Foi isso que aconteceu. Méritos totais do Palmeiras, que de novo não sente um resultado adverso, está na casa do rival, vai em busca do título, virou líder do campeonato porque o Flamengo perdeu para o Bahia, fez tudo o que tinha que fazer. Mas é fato também que a arbitragem neste final de semana, especialmente, merece uma estrelinha. Meu Deus do céu, eles aprontaram de cabo a rabo em todo o jogo e algo precisa ser feito. Porque se o Ramon Abate Abel é talvez o principal árbitro do quadro, a gente está com um problema muito grande. Então o time já estava 2-0 no placar, tem um pênalti a favor, era para ser 3-0 no placar, depois teve um cara que era para ser expulso e não foi. Era para ser 3-0 com 10 a mais. Você podia estar cansado, você podia ter jogado em Fortaleza, podia ter jogado na Conchinchina, 3-0 com um a mais, convenhamos que a história podia ser. Pode não ter se indignado, mas, cara, quando tem um juiz que decide um jogo desta maneira, numa boa, cara, eu não ponho na culpa de jogador, nem do Rodriguinho. Os caras que não entraram talvez podiam mudar alguma coisa, mas não dá, gente. Olha o que aconteceu. Tem alguém achando que não foi uma operada assim, daquelas para ficar para a história, tipo Tinga no Internacional e Corinthians? É tipo isso aí, mais ou menos isso que aconteceu. Foi pior, né? Porque teve mais de um lance, né? Só não era o jogo decisivo, mas é a mesma coisa, é o mesmo tamanho de erro, né? Mas vamos deixar claro, o que aconteceu, a atuação da arbitragem hoje, ela não pode, para mim a atuação da arbitragem ela vem 100 vezes antes do Oscar não ter entrado em campo. 100 vezes, não dá, para mim não dá, eu absolvo essa turma toda aí, porque o que aconteceu, não dá, gente, isso aí pode ter decidido o campeonato. Era para o jogo, o Palmeiras perdendo de 2-0, ganhou de 3-2, com o juiz, não é que, não, é controverso, talvez. Qual a explicação para não ter dado pênalti, por exemplo? O que aconteceu ali que não foi pênalti? O cara dá um carrinho no cara sozinho, sem bola. Por que não é pênalti? Então, cara, numa boa, o Oscar não jogar, o Lucas não decidir, cara,
Depois daquilo ali... O São Paulo tem que ir um pouco além do que essa nota. Tem que ir um pouco além. Tem uma questão complexa, né, Tironi? O próximo jogo do São Paulo, depois da data FIFA, é contra o Grêmio. O Grêmio também é o time que está na lista dos protestos máximos. Desde o Grenal, teve um pênalti apitado pelo Bragantino aos 60 do segundo tempo. Então, os dois estão de mãos dadas. Agora, eu acho que o São Paulo deveria, como sugeriu o seu treinador, e não o seu presidente, nem o seu diretor, insistir nas questões Palmeiras e São Paulo. Mais uma questão Palmeiras e São Paulo. Curiosamente, o Crespo não estava no Paulista, era o Zubeldia no pênalti do Vitor Roque, mas o que está acontecendo em Palmeiras e São Paulo é uma vergonha. É um escândalo. E aconteceu mais uma vez. Então, o São Paulo deveria se concentrar não na arbitragem, no uso do VAR, é o que está acontecendo quando jogam São Paulo e Palmeiras. É essa a questão. Fazer como o Flamengo vai fazer, provavelmente. Mas o São Paulo deveria se concentrar no seu principal adversário, que não precisa da ajuda escandalosa da arbitragem para ganhar um campeonato, né? E esse jogo, sim, ele está na conta, provavelmente, do título do Palmeiras, uma virada épica, mas ele vai estar manchado, sim, ou como disse a expressão do Valentim Fulan, porque esse jogo foi roubado, né? Só isso. Cara, esse jogo que eu vou repetir, esse jogo está para o Inter e Corinthians em 2005. É uma coisa, só não era o jogo, pior, só não era o jogo final. Pior, porque era um lance pior só. ainda. Mas assim, um lance só do time. Do ponto de vista de como vamos lembrar desse negócio no futuro. É isso aí, vai lembrar desse negócio. Até hoje a gente fala, pô, o pênalti do Tinga, o pênalti do Tinga, o pênalti do Tinga. Até hoje. Vamos falar isso, a gente fala isso. Esse jogo que aconteceu hoje é um negócio, sei lá, não tem nada parecido. Ari Jerônimo, o mais louco é que no próximo jogo contra o time da Leila terá erro de arbitragem novamente, será contra o São Paulo. Sempre assim, está recorrente. Vitor de Menezes, 1. Diretoria, além de ruim, é omissa nos bastidores. 2. O fato de sempre que o Marcos Antônio sair do time e morrer é inadmissível. Esse clima frágil do Crespo. Cara, o cara é jogador melhor que os outros. Vai fazer o quê? De novo, não é o Palmeiras que sai um, entra outro igual. É o São Paulo, que estava ganhando de 2-0, era para estar ganhando de 3 quando aconteceu o que aconteceu. O São Paulo... O juiz inventou uma regra nova, disse que ambos estavam olhando para a bola e por isso não foi pênalti. Então, tá uma piada, né, meu? Esse cara não podia apitar nunca mais um jogo de futebol. Vai fazer outra coisa, sei lá qual é a profissão dele. Mas fala aí. O árbitro mais conceituado. Depois, eu prefiro, de novo, eu prefiro, você sabe quem eu prefiro, né? Mais do que esse árbitro aí, que ele meio que atropelou escalas, foi para o Mundial. Péssimo. O árbitro Piscadinha, né? E venal, né? A questão é a seguinte, eu acho que em relação ao Marcos Antônio é um bom ponto, é um ponto paralelo, né? Ele é disparado o principal jogador do São Paulo na temporada, né? A ausência dele ferrou a reta final do trabalho do Zubeldia e ferrou o São Paulo no mata-mata da Libertadores. É preciso cuidar dele com toda a cautela. E hoje ele voltava ao campo e dava para ver, Tironi, que ele não aguentaria a movimentação incansável que ele imprimiu desde o começo do jogo. E aí, cara, é aquela coisa, você não tem um outro Marcos Antônio, né? É outra característica. Por isso que eu falo. Você tinha um banco hoje com um monte de jogadores experientes e alguns inexperientes, como o Rodriguinho. Você ganhava o jogo por 2-0 aos 20 minutos do segundo tempo. Você não pode, na minha opinião, prescindir de jogadores rodados, caros, que não jogaram até agora na temporada por 20 minutos para ganhar um jogo na sua casa que está 2-0 a favor, né? O Rodriguinho a gente conhece, é a mesma coisa do Ferreirinha guardando as proporções. A quantidade de dinâmica que o Crespo falou que ele tem, ele proporciona de contra-ataques, certo? Como o Ferreirinho. E a partir do momento que ele errou a primeira bola, ferrou. Por isso que eu acho que não deveria ser ele a entrar. O São Paulo, além do Oscar, tinha o Wendel, que entrou no lugar do Rodriguinho bem, e o São Paulo sofria pelo lado esquerdo, bem contra o Fortaleza, mas acabou dando errado, como o companheiro perguntou, acabou dando errado a entrada do Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio, que é um jogador insubstituível.
Arthur Meirelles, a arbitragem devia dar coletiva após o jogo, roubado. Não, esses caras não dão entrevista nenhuma, não falam nada, eles são capazes de fazer tudo e não dá. E o presidente da comissão de arbitragem é outro, né? Não fala nada. Felipe Cabral, o que aconteceu hoje é caso de polícia. Crespo mexeu muito alto. Danilo Pérez, com 2-0, teve 2 pênaltis, 2 expulsões e o Luciano fazendo graça. Agora vira sacanagem dos jogadores após a virada. Estão tocando de lado, não fazendo nada com o juiz ou com o rival zoando. Isso é imperdoável. Não sei, isso aí talvez tenha sido o olhar de vocês no estádio. Fala aí. Não, o Luciano não fez. Eu estava lá do lado do Danilo Pérez. Não tem nada a ver com graça. Ele, no lance do pênalti do Tapia, ele estava em condição de finalizar, mas a bola estava mais pro pé direito que o esquerdo, estava em cima. Aí ele serviu o Tapia em vez de chutar no gol. Ele poderia ter chutado no gol. Mas ele não fez graça nenhuma fora isso. Aliás, ele jogou para um cacete. Praticamente sozinho. Vamos lá, dos jogadores experientes do São Paulo, só ele joga, e o Arboleda, vamos combinar? O resto não joga. O resto nunca está, né? Ele está, fez o gol 99, jogou pra caramba, nesse lance ele serviu o Tapia que ia fazer o gol se não fosse derrubado pelo Alan, né? Renato Armani, Godoy disse que juiz não deu, foi acidental. Então o Godoy não sabe nada do que está falando. Acidental não tem na regra, Godoy. Ele derrubou o cara que ia fazer o gol, o cara dá um carrinho sem bola. Ele escorregou, tudo bem, ele não quis dar o carrinho. Mas não interessa. Pô, se bola na mão, que o cara tá com o braço, não sei o que lá, é pênalti, um lance desse não é? Tirone ventríloco, time sem bastidor e conformado. É assalto em casa toda vez, ninguém vai em cima do árbitro no fim do jogo mostrar indignação. Fora Casares. Elias Neto, carrinho sem bola por trás dentro da área e nem falta Deus. Só porque o zagueiro escorregou antes da... Cara, pelo amor, mano. Demissão do juiz já. Jairzinho, Buenas, mestre, beleza? O campeonato está encomendado para o Palmeiras faz tempo. Se investigarem certinho, vão encontrar um esquema igual 2007. Ou será que os pênaltis a cada 2 rodadas do Palmeiras são só coincidência? Bom, tá marcado, né? Acho que o campeonato, depois do que a gente tá vendo hoje, né, Arnaldo? Não sei o que você acha, mas acho que vai ser o campeonato da virada roubada do Palmeiras. Vai ser esse campeonato. Tá marcado como esse campeonato. Vai ser isso. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor perdeu em casa de virada contra o Palmeiras por 3-2. Na verdade, num assalto que teve no Morumbi, é inacreditável o pênalti claro em cima do Tapia, que o Ramon Abate Abel não deu. Agora, do que adianta afastar o juiz, que não sei o que, se fica por isso mesmo, daqui 1, 2 rodadas, ele está de volta. Isso faz a gente desacreditar, né, galera, do futebol brasileiro, faz a gente duvidar. Como pode 2 lances claros, um em cima do Tapia e depois um em cima do Marcos Antônio, o VAR não chamar? É inacreditável e não adianta nada na minha visão. Alguns torcedores e comentaristas ficam criticando o Hernan Crespo por não ter colocado o Oscar ao invés do Rodriguinho. Chega a ser sacanagem, né, galera? Até porque era para o São Paulo estar com 3-0 e com um jogador a mais. Então qualquer crítica na minha visão nesse jogo não faz muito sentido, principalmente desses comentaristas que defendiam o Zubeldia, que fica procurando qualquer motivo para criticar o Hernan Crespo. Então, na minha visão, foi um erro inadmissível e o São Paulo tem que ir até as últimas consequências. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores dessa partida. O Rafael teve uma nota de 3.8, o Alan Franco de 3.3, o Arboleda de 4.3 e o Sabino de 4.0. O Cedric teve uma nota de 4.4, o Bobadilha de 3.9, o Alisson de 2.8, o Marcos Antônio, que é um jogador muito diferente, né, galera? O melhor desse time do São Paulo, teve uma nota de 7.6. E o Rodriguinho, que entrou no segundo tempo, esse sim jogou muito mal. Vem caindo muito de rendimento o Rodriguinho nos últimos jogos e ontem fez um péssimo jogo e teve uma nota de 1.1. O Pablo Maia teve uma nota de 4.2. O Enzo Dias de 6.7.
O Luciano, que fez o primeiro gol do jogo, teve uma nota de 5,4. O Tapia, que fez o gol e sofreu o pênalti que não foi dado, teve uma nota de 6,7. O Lucas Moura, que entrou no segundo tempo e novamente muito abaixo, teve uma nota de 1,6. E o Hernan Crespo teve uma nota de 3,0. Ele que, na minha visão, acertou em cheio na escalação do primeiro tempo, com o Tapia no ataque, até porque o São Paulo jogou muito. Já no segundo tempo, errou sim algumas mexidas, né, galera? Mas que nem eu já falei nesse vídeo, não dá pra gente criticar ninguém nesse jogo, a não começar pelo juiz. E após esse erro absurdo contra o São Paulo, a favor do Palmeiras, vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. E olha que engraçado, quem lidera agora é o próprio Palmeiras com 55 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Flamengo. Em terceiro aparece o Cruzeiro com 52, em quarto Botafogo, em quinto Bahia, em sexto Mirassol, os três com 43 pontos. Em sétimo aparece o Fluminense, em oitavo São Paulo, os dois com 38 pontos. O problema é que o São Paulo tem 2 jogos a mais do que o Fluminense. Em nono aparece o Bragantino com 36. Em décimo, Ceará com 34. Em 11º, Vasco da Gama. Em 12º, Corinthians. Em 13º, Grêmio, os três com 33 pontos. Em 14º, Internacional com 32. Em 15º, Atlético Mineiro com 29. Em 16º, Santos com 28. E abrindo a zona de rebaixamento em 17º, o Vitória com 25 pontos. Em 18º, Fortaleza com 24. Em 19º, Juventude com 23. Em último lugar, o Sport com apenas 16 pontos. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!